Paz, meus amados. A Renata vai colocar esse link aí para vocês. E não é um culto, é uma live. A mensagem que Deus tinha colocado no meu coração, eu achei por bem ministrar ela hoje. Deus está no controle de todas as coisas. A gente sempre ora para preparar as mensagens e eu achei que seria legal, diante de dias assim tão complicados que nós estamos passando, né? Desde maio do ano passado, a pandemia, e agora, vivendo esse pequeno tempo que nós estamos vivendo aí, a vida de alguns irmãos sendo abalada aí por esse momento difícil, né? Por esse vírus. E o objetivo nosso é animar. A gente parece estar com... O semblante pode estar um pouco cansado, mas eu sempre fui um sonhador. Quando eu tinha 12 anos, eu sonhei em me casar, com 12 anos. Eu nem tinha um trabalho fixo ainda. Demorei para me casar, né? Não casei com 12, graças a Deus. O Senhor sabia de tudo, mesmo eu não sendo um cristão praticante. E com 17 anos eu conheci a minha esposa, Renata. Com esses 17 anos eu também me converti a Jesus. E com esses 17 anos eu observava os pastores em cima dos púlpitos e eu sonhava em ser o pastor mais jovem da denominação que eu frequentava. Também não foi desse jeito. Os irmãos conhecem aí que demorou quase 30 anos para me ser ordenado. Dos 17 aos 30, né? Foram 46, 47 anos que eu fui ordenado. Então, e eu sempre sonhei. A gente sempre sonhou em ter a família que nós temos. Demorou para chegar lá, demorou, muita luta, mas nós chegamos, porque eu não fiquei ouvindo pessoas que não ouvem a Deus. Eu não fiquei focado só no mundo. Eu tinha algo diferente. E eu me lembro que a minha mãe recentemente falou com alguém aí, e alguns irmãos já sabem que um dia minha mãe levou a gente num irmão para receber oração, e ela disse que um dos filhos da minha mãe seria pastor. Eu era bem novo, eu achava que eu tinha 9, mas a minha mãe recolocando falou que eu tinha muito menos, 4, 5, 6 anos, de 4 a 6 anos. Eu sempre achei que fosse o meu irmão mais velho, porque ele sempre foi mais sério nas coisas de Deus, né? E depois eu também achei que pudesse ser meu irmão mais novo, que teve uma vida desde os 17 nas drogas, na bebida, na rua, na cadeia, e hoje é um andarilho, como alguns sabem, é mendigo, né? Eu falei, a salvação desse aí, ele é gago para ajudar, né? Eu falei, é esse aí o pregador, né? É esse o mais velho, deu umas mudadas aí no percurso, e eu falei, é o mais novo, né, meu? O cara é gago, já foi preso umas 30 vezes, é um mendigo. Falei, é isso aí, testemunho poderoso. Mas com o passar dos dias, as coisas foram mudando, até que a gente assumiu uma postura dentro da igreja, poder estudar, estando com a Renata, né? A gente fez teologia juntos. A gente teve alguns sonhos juntos e realizamos todos eles. E eu sempre sonhei em mudar o mundo. Sempre fui um sonhador, porque sonhar não paga. É de graça. E se realizar, você é herói. Se não se realizar, você continua não sendo ninguém. Mas de alguns anos para cá, de 3 anos para cá, quando a gente assumiu a Igreja Vida Plena, eu vou falar para os irmãos. Quando a gente assumiu a Vida Plena, a gente parece que tinha 2 crianças. E estourando 20 irmãos. E a gente veio com uma visão diferente
de Deus ter usado outros ministérios para nos inspirar, para um ministério para me fortalecer no alicerce da fé e da doutrina cristã genuína, e um outro ministério de abrir a mente para amar mais, para cuidar mais, para ser mais vida na vida, não ser aquele pastor super-herói, santo, perfeito, puro. E aqui nós estamos. A Igreja Vida Plena, nós já chegamos a ter algumas reuniões com as crianças, chegamos a ter 21 crianças, né? Hoje, graças a Deus, nós temos salas e às vezes nós não temos voluntários para dividir mais ainda a faixa etária das idades das crianças, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós tínhamos no máximo, estourando 20 irmãos, hoje a gente tem 60, mais uns 10 mais flutuantes e uns 50 mais frequentadores. Tem chegado gente nova, mesmo em meio à crise, mesmo em meio à pandemia, essa situação, Deus tem ouvido a nossa oração e trazido novas pessoas. Eu tenho a minha filha envolvida no ministério de marketing da igreja, né? Ela prepara as artes, alguns vídeos e ajuda bastante a igreja. A gente fica legal. Nós temos o pastor Luiz, que é um guerreiro, né? É um guerreiro que ajuda lá a modernizar o som, o multimídia, o louvor. Nós temos a Ana Paula, que é uma guerreira, o Luiz e a Rosa, a Ana Paula e o Marcelo, uma guerreira, quem iniciou célula antes e a Vé Shalom e agora a Vida Plena. Nós temos o irmão Domênico e a Fernanda, que estão trilhando com a gente aí. Nós temos a Arlene, primeiro foi a Fabiana, que começou o ministério quando a gente assumiu, o ministério infantil, e deixou o ministério abençoado, e assumiu a Arlene com o Robson. Nós temos a Sueli e o Couto, que são, a gente costuma brincar que eles são nossos gurus espirituais, são pessoas que nos ajudam de todas as formas. Para alguns isso não é nada o que eu estou te falando, mas agora eu vou ao tema, né? O tema da mensagem que nós preparamos no Senhor para você, para mim e para você: vamos mudar o mundo. Como eu disse lá no começo, se eu ouvisse as pessoas que não ouvem a Deus, eu seria um Orisvaldo ninguém. Mas como eu ouvi Deus e algumas pessoas que estimularam o meu sonho, e pessoas de Deus, hoje eu não sou o Valdo ninguém. Hoje, para a glória de Deus, pela misericórdia de Deus e com muita humildade, eu sou Orisvaldo, um pastor em meio a muitos, mas um pastor. Mas tem muitos, estou longe de chegar perto de muitos aí, mega pastores aí, de megas igrejas. Mas nós estamos vivendo um momento maravilhoso na Igreja Vida Plena, que é uma igreja simples, mas vive a palavra de Deus. E cada um de vocês faz parte da realização do meu sonho de mudar o mundo. No meio do caminho, eu tive alguns problemas com alguns pastores, líderes, né? Que às vezes eles perguntavam para mim qual era o meu sonho. Eu falava, meu sonho é ser pastor, presidente. E a maioria, sem esperar eu molhar o bico, eles já falavam que besteira de sonho. Você não sabe como é duro, como é difícil a vida de um pastor. E para uma esposa de um pastor, um dia eu respondi. Eu falei, mas irmã, se não tiver, me chamou de louco, né? Eu falei, se não tiver louco como eu, que queira assumir o lugar do seu marido quando ele morrer, a igreja vai ficar como? Vai morrer? Vai parar? Então precisa de loucos que tenham sonhos desse tipo. Ser pastor, o pastor genuíno não fica rico, o pastor de verdade não fica rico com dinheiro de igreja. Ele tem uma vida estável, porque nós não gastamos com bebida, com droga, com prostituição e nem vivemos de ostentação. Mas hoje a gente tem isso, mas eu no Senhor fui criado assim, mudar o mundo não sendo um ostentador. E nós vamos lutar para isso. Alguns podem pensar, pô, mas você tem uma igreja com 60 membros, 80, vamos colocar as crianças e os adultos, mas nós começamos com 2 crianças e no máximo 20 pessoas.
que seria 22 pessoas. Hoje nós temos aproximadamente 80. E estamos crescendo. Eu não estou contando algumas pessoas que estão frequentando a igreja recentemente. E eu falei para essa esposa de pastor, eu falei, se não tiver louco como eu, aonde que vai parar a igreja quando os pastores envelhecerem e morrerem? E daí riram, todo mundo riu, todo mundo ri, mas eu sou uma pessoa muito feliz porque eu estou mudando o meu mundinho e você faz parte desse mundinho, só que você tem o seu mundinho para mudar. Então vamos mudar o mundo. A pandemia está aí, algumas pessoas são contaminadas aí pelo vírus, algumas morrem, outras não. Nós temos um chamado de vida para viver. E nós vamos viver e nós vamos servir a Deus com muita alegria. Dificuldade, mas com alegria, porque Jesus não disse que a gente viveria no mar de rosas. 2 Timóteo 4 e 5 diz assim, 2 Timóteo 4 e 5 diz assim, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos, e quem sonha é um sofredor, porque é pisado, é envergonhado, é humilhado, quem sonha. Então suporte os sofrimentos, faça a obra de um evangelista, evangelizar, cumpra plenamente o seu ministério. Você, porém, seja sóbrio em tudo, em tudo, sóbrio, equilibrado em tudo. Às vezes as pessoas não entendem quando nós tomamos algumas decisões e a gente não toma decisão unilateral. Eu não tomo decisão só baseada em mim. Quando eu tomo uma decisão, eu preciso pensar numa igreja, eu preciso pensar nas famílias. Então a Bíblia fala para mim ser sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos. A gente tem o tempo todo. Essa semana aí bombou aí a parada de quem é um pastor, né? Porque todo mundo acha que pastor só é ladrão, pastor não faz nada, pastor tem uma vida fácil e tal, né? Mas assim, você que viu as postagens dessa semana e viu assim alguns direcionamentos que os pastores têm de Deus para cuidar das pessoas, na psicologia, na psiquiatria, na gestão administrativa, na gestão de produção, na gestão de criar, multiplicar novos discípulos, novos ministros, novos pastores. Então faça a obra como evangelista, sempre evangelizando. Evangelizar é o quê? É pregar o evangelho de Jesus Cristo. Não é ficar criando modinha, não é fundamentar uma igreja em profecia ou em cura. É na palavra de Deus. É o evangelho que salva. Cumpra plenamente o seu ministério. Então a gente está lutando para isso. E você faz parte disso. Eu não vou ficar falando das outras igrejas evangélicas, mas a Igreja Vida Plena tem esse objetivo: sóbrio em tudo, suportar os sofrimentos. Você deve estar suportando aí, às vezes, dores, às vezes isolamento, às vezes os filhos não nos entendem, às vezes o cônjuge não te entende, mas seja sóbrio em tudo no Evangelho. Suporte os sofrimentos. É difícil demais. Às vezes a gente se sente sozinho. E um pastor se sente sozinho. Muitas das vezes. Faça a obra de um evangelista. Nós fomos chamados para isso. E cumpra plenamente o seu ministério. É isso que Jesus espera de quem diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ou quem aceitei Jesus como o meu único e suficiente Salvador. Então existe mudança, realização, diferença ser sempre, a diferença em ser sempre a referência na fé e nas atividades diárias dentro de uma igreja. Todo mundo espera mais do que um ser humano normal na vida de um pastor. O pastor não pode desequilibrar, o pastor não pode dizer que rota, que dá pum, que ama, que faz sexo com a amada, com a esposa, que sofre com os filhos. Todo mundo espera um pastor assim, equilibrado nas emoções, mas nós somos humanos. Você, seja sóbrio em tudo, suporte os sofrimentos. É suportar, isso quer dizer, você vai ter sofrimentos,
Faça a obra de um evangelista. Não tem outra obra para fazer para um pastor, um líder de igreja. E cumpra plenamente o seu ministério. É para cumprir, acabou. É básico. Eu tenho que cumprir até o fim. Com mudanças. A gente não tem medo de mudar lá na igreja, né? De vez em quando a gente já tentou fazer isso, mas às vezes é difícil. A gente muda de lugar ou pede para o irmão sentar com a gente. Às vezes o irmão sente esquisito de sentar ali do lado da gente. Mas isso é legal. Realizações. Mudanças e realizações. Para mudar o mundo, você precisa mudar, você precisa trabalhar, realizar, você precisa fazer a diferença, ser sempre referência na fé e nas atividades diárias. Esse texto aí, muito atual, 2 Timóteo 4 e 5, né? A gente tem dificuldade de viver isso, porque hoje a obra de um evangelista normalmente não é feita. Hoje as pessoas lutam muito para receber curtida, para ter seguidores, para ser youtubers, né? Para ser pessoas da mídia, né? E um pastor não foi chamado para ser isso, ele foi chamado para evangelizar. E evangelizar num mundo corrompido, onde nós temos mais ou menos 7 bilhões de pessoas que não confessam Jesus como Salvador, e segundo a Bíblia estão nas trevas, e segundo a Bíblia, se não se converterem, no dia do Senhor vão ficar, e lá no final vão ter a morte eterna ainda. A gente precisa fazer muita diferença e está longe da maior preocupação de um pastor genuíno, um evangelista, um cumpridor do ministério de verdade, é se preocupar com dinheiro para enriquecer. Nós temos sonhos de casa, de carros, de viajar e tal, mas às vezes a gente para e vai conversar, se a gente ficar rico não dá tempo de viajar, porque a obra de Deus não para. E a gente precisa ser sóbrio em tudo. A gente precisa suportar os sofrimentos, fazer a obra, cumprir plenamente o ministério de Deus. Então esse texto é muito atual, né? Fala de um tempo que o apóstolo Paulo, ele temeu, onde as pessoas preferiam dar ouvidos a fábulas e a outras histórias e fugiram da verdade. E a gente vive esse tempo, hoje que a gente vive aí vendo pastores reinventando o evangelho para ganhar gente. E o evangelho não mudou, o evangelho é o mesmo, nós não vivemos de fábula. Se você ler Timóteo, você vai ver que tem muita coisa aí pelo caminho, né? Então, para mudar o mundo, meus amados, a gente vai sofrer muito, mas a gente precisa ser sóbrio. Aonde? No evangelismo, na palavra de Deus. E se você for chamado, não adianta fugir. O Senhor vai te lançar em qualquer lugar que você queira se esconder, em qualquer igreja que você queira se esconder, você vai se destacar, porque você foi chamado para mudar o mundo, o seu mundo, e cada um de nós temos um mundo, só que nós não vivemos de fábula, mas este tempo presente tem falsos profetas, tem os caras das fábulas, tem os caras que vivem querendo fazer a Bíblia, querendo se fazer de recriadores da Bíblia, de que reinventaram a roda, querendo ser estrelinhas. E nós não fomos chamados para isso, nós fomos chamados para levar ao mundo a estrela verdadeira, Jesus Cristo. A estrela por excelência, a luz, o caminho, a verdade e a vida. Então você precisa desejar fazer a diferença. Devemos ser diferentes não de formas de sermos esquisitos, de querer ser os artistas. Artistas hipócritas. A gente já ouviu uma vez uma pastora falar que o ministério de louvor da igreja era formado por artistas e os irmãos tinham que ter paciência. Então o ministério da igreja de louvor era formado de hipócritas. E depois a gente descobriu que tinha muito hipócrita mesmo, porque tem gente que não gosta de cantar para pequena multidão, só para muito. Então isso não é cristão, né? Isso não é um adorador, um ministro de louvor verdadeiro, né? Devemos ser diferentes, não esquisitos. A expressão tu porém, que eu coloquei em duas versões, esse tu porém ele está em outra versão. Tu porém vai até o fim, né? Na carta aqui ao irmão Timóteo, que estava passando por um momento, era um jovem ministro que estava passando por um momento difícil, onde estavam aparecendo pastores com fábulas, pastores querendo mudar o evangelho. O apóstolo Paulo orienta o discípulo dele
Ó, cara, não cai nessa não, não cai nessa não. Então tu, porém, você tem que ir até o fim. Tem que suportar, tem que fazer a obra de um evangelista e tem que ir com o seu ministério até o fim, porque senão você vai nadar e morrer na praia. Então, ser sóbrio o tempo todo. Então, assim, você precisa ser diferente, mas não esquisito. Então, assim, apesar dos males e da corrupção do mundo, você, o apóstolo Paulo falando com Timóteo, se referindo ao apóstolo Paulo falando para Timóteo, você tem seguido o meu ensino e exemplo? O apóstolo Paulo, cheio de autoridade, fala para Timóteo, um obreiro dele. Falei, cara, você precisa, tu porém, você precisa ir até o fim, mesmo com essa corrupção, na época dele, tentando deturpar o evangelho, você precisa seguir o meu exemplo. Gente, para um obreiro falar para um outro obreiro, seguir o exemplo dele, ele tem que ser um exemplo que segue esse texto de 2 Timóteo 4,5. 2 Timóteo 3,10 diz assim, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Às vezes nós somos chamados, taxados de que a gente oprime o Espírito Santo, que a gente não ama, que a gente não respeita a opinião dos outros, mas você tem seguido de perto o meu ensinamento, eu tenho tentado seguir o de Jesus. Eu tenho deixado de lado as teologias, os axiologistas de plantão que tem aí. Nós não estamos preocupados em criar números dentro da igreja. Nós estamos tentando, em nome de Jesus, tirar as almas do inferno, da escuridão, das trevas, e trazer para a luz, porque o inferno é real. O céu é real, mas o inferno também é real. Então o apóstolo Paulo fala isso para Timóteo, e eu sinto para mim, seguir o exemplo de Paulo é maravilhoso, mas o exemplo de Jesus é mais perfeito, mas é mais difícil. Mas você tem seguido de perto, 2 Timóteo 3,10, mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Você precisa seguir. Às vezes seguir um camarada que nem a gente, que não é ninguém, não é o bom exemplo. Então siga a palavra de Deus. Siga o que Paulo está falando aí. Ele não está falando da boca para fora. Ele foi autorizado por Jesus, o Senhor dos senhores, o excelente em tudo, para falar. Porque ele seguia realmente isso. Apesar, nesse meio corrupto, nós temos um caminho para seguir. E o nosso caminho é árduo, o nosso caminho é difícil. Nós vamos ser apedrejados pelo caminho, nós vamos ser mal falados, nós vamos ser malditos. A gente já foi chamado de bode, de pastorzinho, de opressor do Espírito Santo. Você vê, o pessoal dá até posições para nós elevadíssimas. De quem somos nós para oprimir o Espírito Santo, oprimir Deus, né? Mas tem gente que faz isso. Então, apesar desses males, nós precisamos seguir o bom exemplo da palavra de Deus. Apesar dos diversos ensinos errados do mundo, que a gente está repleto no meio evangélico, eu estou falando do meio evangélico, nem vou chegar perto do outro. Você deve permanecer firme nas Escrituras, 2 Timóteo 3,14. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Amados, a palavra de Deus. Existem livros evangélicos maravilhosos, mas a palavra de Deus é o livro dos livros. A palavra de Deus é a palavra que liberta. Não é o livro de autoajuda de A ou de B, dos meninos que estão aí contando história e tem um monte de seguidor que parece que acharam o evangelho correto. Eles descobriram o evangelho correto e até então todo mundo é velho, é ultrapassado. A Bíblia permanece atual, mesmo tendo sido escrita há mais de 2000 anos. Então, 2 Timóteo 3,14, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Cuidado com quem você segue. Para fazer a diferença, nós seguimos Jesus. Nós não seguimos homens. Temos lideranças que precisamos honrar e respeitar,
mas é igual à Constituição. Se a Constituição sair fora da palavra, se a lei dos homens sair fora da palavra de Deus, nós ficamos com a palavra de Deus. Se o homem de Deus sair da palavra de Deus, fique com a palavra de Deus e pica a mula, vaze, saia desse lugar. Porque esse profeta, esse pastor virou um bode, virou um lobo. E a gente tem isso porque a Bíblia diz dos falsos profetas. E que eles se levantariam, e desde a época de Paulo aqui, logo após a morte de Jesus, começou a levantar falsos cristos. Então não é de agora isso. Mas você não precisa ficar preso a um homem. Você precisa estar preso a Jesus para fazer a diferença e mudar o seu mundo. Mudar o seu mundo. Fazer com que as pessoas da sua vida te vejam com olhares diferentes. Não para te envaidecer, mas para falar que você é uma pessoa de Deus. Você segue um princípio bíblico, você faz a diferença. Em tempos que as pessoas estarão descompromissadas e descuidadas, você deve fazer o que é certo até o fim. E o que é certo? Palavra de Deus. Não é seguir costume de A ou de B, eu tenho que sentar naquele lugar da igreja, eu tenho que orar de joelho, eu tenho que orar sozinho, porque senão não vale a pena. Quando chegar na igreja, eu tenho que ajoelhar. Eu tenho que fazer desse jeito, o pastor tem que ficar ali, o pastor não pode ser assim, o pastor não pode ser assado. Não, meus amados, a palavra de Deus nos liberta para fazermos a diferença, não mudando o evangelho. Nós fazemos a diferença com o mesmo evangelho que é atual a cada dia. Ele se auto-atualiza a cada dia. A real diferença na vida de um crente deve ser a diferença que Jesus Cristo trouxe. Precisamos transbordar essa diferença 24 horas por dia. Jesus, ele não discriminou ninguém. Jesus não tinha que subir com uma determinada roupa, com o microfone mais chique do mundo, para pregar só para em mega eventos. Jesus, ele tinha compromisso. E ele era cuidadoso. E nós precisamos seguir e transbordar de Jesus 24 horas por dia. É seguir o exemplo de Jesus, Tem frases maravilhosas, tem pregadores maravilhosos, mas Jesus é o excelente, é o maravilhoso. E é Ele que nos leva para o céu. Não são pastores, não são amigos crentes. Nós precisamos viver a palavra de Deus. No mundo de trevas, somos convocados a sermos luz. Nós somos diferentes das pessoas do mundo que não tem Jesus, não tem jeito, não tem comunhão luz com as trevas. Mas afinal, que diferença é essa? Nós vamos falar só de 3 diferenças hoje, para tentar melhorar o nosso entendimento. Amar a todos, indistintamente e intensamente. Nós precisamos amar as pessoas. Mas cuidado, vamos seguir aqui. O amor cobre os pecados, nos faz perdoar, suportar barreiras e ultrapassar limites. O ministério de Jesus e da igreja é baseado no amor. Mateus 22, 39. Ame o seu próximo como a si mesmo. E não tem ame o seu próximo, não é o próximo especial, o próximo que me ama, não. É ame o seu próximo e acabou. É como você se ama. Amar não é ser conveniente. Amar não é concordar com as escolhas erradas das pessoas. Amar é acertar como estão chegando, como as pessoas estão chegando, isso é amar. Mas juntos trabalharmos, discipularmos nos caminhos de Jesus, mudança de caminho. Seja quem for que chegar na igreja, seja qual for a decisão que ele tomou errada no passado, agora ele entrou na igreja, nós precisamos aceitar essas pessoas. E nós vamos trabalhar junto as mudanças, não o que eu acho, mas o que a Bíblia diz. Amar é cuidar com direcionamentos, aconselhamentos bíblicos e com paciência e amor. Mas não esqueça, não somos bobões ignorantes. Somos cabeça e não cauda. Às vezes chegam pessoas na igreja, vieram machucado de uma igreja e chega na nossa igreja e quer implantar a igreja que machucou ele, na nossa igreja. E às vezes vê que a gente, não, aqui não, mas daqui você vai querer recomeçar. Se você saiu de lá é porque não estava legal, a grama lá não estava legal, então você entrou em outro lugar. E aqui eu garanto que a grama é verde.
porque aqui é palavra de Deus, é regada na palavra de Deus o tempo todo, com simplicidade, com humildade. Às vezes nós somos superficiais com aqueles que não conhecem nada, e às vezes nós precisamos trazer um alimento mais forte, ser um pouco mais profundo com aqueles que buscam mais profundidade. Mas nós precisamos trabalhar isso. A gente recebe as pessoas como elas estão, mas permanecer do jeito que está, não. Amar é mudar. A gente precisa colocar para que as pessoas decidam pela verdade de Jesus Cristo, que é a palavra de Deus. Mudar o mundo é isso. Quando chega uma pessoa na igreja quebrada, arrebentada, e a gente trabalha isso, nós estamos mudando o mundo. É por etapa, irmãos. Nós não vamos sair aí de uma hora para outra ganhar 7 bilhões de pessoas no mundo, não vai. E nem todos vão se salvar. Mas nós precisamos amar indistintamente e de forma intensiva, com amor, com intenção, com profundidade, com verdade, com honra, com respeito. Então você precisa fazer a diferença. Amar a todos, amar a todos. Então cuide, vamos cuidar das pessoas. Mande uma mensagem para o irmão aí, de repente você nunca mandou, pega lá no grupo da igreja, quando você entrar lá, quem faz parte do grupo, olha os irmãos que estão ali. Se você nunca mandou mensagem para o irmão tal, manda uma mensagem, fala que você ama ele, que você foi despertado por Deus para falar que o ama naquele momento. Isso é maravilhoso, um cuidando do outro. Hoje o pastor Luiz, depois que ele chegou do hospital com a Rosa, ele recebeu lá a visita da Ana Paula, com o Marcelo, levando umas bênçãos lá para ele, e levou umas marmitinhas. O pastor Luiz, quando falou para mim, falou quase chorando, de felicidade, de estar sendo cuidado por um irmão. Isso é maravilhoso. Você vê, uma marmitinha, irmão, uma marmitinha. Mas uma marmitinha feita com amor, então feita com excelência, feita como se estivesse fazendo para Jesus. E o pastor Luiz ficou emocionado, ficou feliz. Não tem preço isso. Então, nós somos uma igreja e você precisa conhecer os demais irmãos. Você precisa, a rede social é bom para isso. Fale com os irmãos, diga que o ama, diga que está sentindo a falta dele. Você está ajudando a mudar o mundo e a permanecermos nesse mundo mudado que é guiado, regido por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo. Então, vamos amar as pessoas, vamos amar os nossos irmãos da fé e vamos amar as pessoas com o objetivo de mudar a vida delas. E a nossa vida é a melhor de todas as vidas, porque nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Deus maravilhoso, todo-poderoso. Outro, fazer o que é certo o tempo todo. Fazer o que é certo o tempo todo. Precisamos dizer o que é certo ou errado, mas sempre conforme a vontade de Deus. Tem pessoas que dizem assim que a gente não tem que falar o que é certo e o que é errado. Eu já vi igrejas assim, a gente tem que falar só o que é certo. Se o fulano estiver agindo errado, nós não podemos falar que ele está agindo errado, porque vai machucar aquela pessoa, vai magoar o coração dele. E quem somos nós para falar que o fulano está errado? Baseados na Bíblia, nós corrigimos. Nós somos corrigidos pelo Senhor, somos ensinados, somos treinados para fazer o mesmo com os nossos discípulos. Jesus está nos treinando para fazer o certo e deixarmos o errado. E nós fazemos a mesma coisa que o nosso mestre fez conosco, nós fazemos com as pessoas, porque esse é o objetivo. Fazer o que é certo o tempo todo. Sabemos que estamos no mundo, mas não somos dele. Sabemos que o nosso posicionamento em Cristo nos levará mais adiante, principalmente pensando em eternidade. Vida eterna, não morte eterna. Eles podem até nos odiar por falarmos a verdade e às vezes orientarmos que eles estão andando no caminho errado. Então eles podem até nos odiar por isso, mas nós sabemos em quem temos crido, que é em Cristo Jesus, o perfeito santo, e o que fez tudo certo e nos ensina a fazer tudo certo. Tanto Timóteo como nós precisamos fazer a diferença. Timóteo fez a diferença, mesmo com todos os percalços da vida, sendo um jovem líder. Ele foi aconselhado por Paulo, que foi aconselhado por Jesus através do Espírito Santo e deu certo. Timóteo foi um exemplo na fé como o seu mentor, que era o apóstolo Paulo, o foi. Você precisa desejar fazer a diferença e você precisa desejar fazer ser referência. Você precisa se fazer referência.
As pessoas têm que olhar e falar, olha, eu queria ser igual ao fulano. Eu queria seguir esse caminho que o fulano segue porque é legal. Ele mostra segurança no que faz, mesmo em meio ao caos que o mundo vive. Agora, com relação à referência, a gente tem um monte de recomendações, né? Sermos sóbrios em tudo, foco e sem distração, atenção em tudo que fizer para Deus e com Deus. Nós não usamos o nome de Deus, sendo que Deus não mandou usar o nome dele. Nós não falamos em nome de Deus se Deus não mandou falar. Nossa igreja funciona assim. Se Deus revelar, tem que cumprir. Se Deus não revelar, nós não inventamos revelações. Só para ser referência de profeta, de homem de Deus ou de mulher de Deus. Então nós precisamos ser sóbrios em tudo, atentos o tempo todo. Sofra as aflições. Nesse mundo tereis aflições. É difícil compreender a profundidade deste ensino. Mas para uma igreja que fazia toda a diferença lá no passado, sofrer aflições fazia parte do dia a dia de cada crente. Nós já vemos relatos na nossa igreja, às vezes um cônjuge falando mal da pessoa, do irmão ou da irmã, porque está orando muito, porque está frequentando muito a igreja, porque está seguindo a palavra de Deus. Nós sabemos que existe isso, que cônjuges fazem isso, que filhos, às vezes não convertidos, fazem isso com os pais, causando-nos sofrimentos. Mas isso faz parte da rotina da igreja. Faz parte da rotina da igreja. E para ser referência, nós precisamos nos manter firmes. Ninguém treina para a guerra esperando não lutar. Ninguém que está na lida cristã nunca irá sofrer, quer no coração, quer no corpo. Vai haver sofrimento. Ninguém sofrerá além dos seus limites. Busque em Deus pés mais fortes e sapatos mais resistentes para continuar na caminhada que é estreita. O nosso caminho não é largo, tá bom, irmãos? Nós não andamos conforme o mundo, nós não somos orientados pelo mundo. Nós temos uma mudança de mente, aquela metanoia. A gente muda a nossa mente em Cristo Jesus. O nosso caminho é estreito. Tem muitos aí dizendo que o caminho não é assim, o povo mais velho... Não, a Bíblia continua sendo a mesma. Ninguém disse que seria fácil. A eternidade é simples e fácil de ser alcançada. Mas até chegarmos lá, teremos aflições e temos que perseverar até o fim. Não existe essa conversa de que uma vez salvo, salvo para sempre. Nós precisamos perseverar até o fim na palavra de Deus, nessa palavra viva e maravilhosa que não muda e não tem sombra de variação. Ela permanece a mesma, atualizada, contemporânea. Então ninguém disse, Jesus nunca falou para a gente que vai ser fácil a vida cristã, mas nós precisamos perseverar até o fim. Dentro dessa referência, a igreja não é um clube social, mas uma frota de barcos de pesca. Nós somos pescadores de almas, de pessoas. E nós precisamos entender isso o tempo todo, meus amados. A igreja não é um clube social, mas uma frota de barcos de pesca. Pensem que quando estamos anunciando a salvação, estamos diante de pessoas que estão indo para o inferno. Estamos anunciando a salvação para quem ainda está em perdição eterna. Por isso devemos ser claros, urgentes, diretos e sempre com amor e de forma branda. Nós vamos sempre com amor. Nós temos a verdade em nós porque o Senhor, pela sua misericórdia, tem nos ensinado. Mas nada de arrogância. É amor com brandura, com calma, entendendo que fulano viveu, acho que uma vida toda perdida na escuridão. Quando você mostra a luz, os olhos doem. Então, precisa de um tempo para se readaptar a essa nova vida. Então, nós precisamos ser claros, urgentes e diretos, sempre com amor e de forma branda. João 4:35, a parte B, eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Somos nós os trabalhadores desse campo que está pronto para ser colhido, ser trabalhado. Somos nós, não tem outros. Nós que somos diferentes, mas não esquisitos, e nós que precisamos ser referência para as pessoas. Não referência como esses cristãos políticos bandidos, nem todos são, mas nós temos uma grande maioria que é.
Nós temos uma parte da igreja que é corrupta dentro da igreja. Temos tudo isso, não esses que nós estamos falando. Não, ainda tem gente que não se dobrou a Baal, nem aos ídolos, nem ao ídolo lá de Nabucodonosor. Não, ainda tem gente que é fiel ao Senhor e que está pronto para morrer pela causa de Cristo e que se põe no lugar do outro por amor a Cristo. Esse é o bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas. É esse exemplo que nós seguimos. Então o Senhor, ele diz que os campos estão lá e você e eu precisamos trabalhar, não podemos parar, precisamos mudar o mundo, precisamos. E nós podemos mudar o mundo, meus amados, podemos, você e eu pode. O que estamos esperando? É preciso começar, continuar e terminar. Você não para aqui, nem eu paro aqui. Não é uma pandemia, não é um Covid, não é você ser contaminado por isso que vai te parar. Isso é só uma experiência para o seu testemunho ficar mais bonito e mais forte, para a glória de Deus e a alegria do seu mundinho. Porque as pessoas do seu mundinho ainda estão nas trevas, ainda estão... Tem muita gente morrendo sem salvação. E às vezes são gente da tua vida, do teu mundo, que você era para ter falado e você não falou. Você não foi como lá no início que nós, da mensagem, 2 Timóteo 4,5, você, porém, seja sóbrio em tudo, suporte o sofrimento, faça a obra de um evangelista, cumprindo plenamente o teu ministério. Então, se tem gente no seu mundinho morrendo sem salvação, você está negligenciando. Então, você precisa mudar o mundo, você precisa ser diferente, mas não esquisito. Nós não nadamos de acordo com a maré, nós vamos contra a maré, nós vamos contra o mundo, levando paz e amor. É o que a maioria das pessoas não estão mais pensando e se preocupando. Nós valorizamos as pessoas, porque Jesus morreu por todos. Alguns aceitam e outros não. Nós precisamos ser referência, meus amados. Você vai sofrer no meio do caminho. Nós vamos sofrer esses problemas naturais, doenças, câncer, Covid, assassinato, roubo, estupro. Nós vamos sofrer. Mas isso não pode nos derrubar, porque Cristo sofreu mais que todos nós juntos. Então nós precisamos. O caminho é estreito, e você foi chamado para trilhar ele. E tem que ser diferente do mundo. E tem que ir contra as pessoas. Nós temos 8 bilhões de pessoas no mundo. Hoje, quantas já morreram? Então, diante de todas essas, quantos salvadores nós temos? Salvadores de verdade, que venceram a morte, que estão vivos e nos prometeram a eternidade. Quantos? Um. Nesse mundo, desde o início de Gênesis, só houve um que banca essa posição de Salvador, que não pecou, que sofreu, que foi envergonhado, que foi humilhado por mim e por você. E ele mudou o mundo. E ele te fez como um pequeno Cristo, um cristão, para você mudar o seu mundinho. O que é preciso para mudar o mundo? É preciso somente um crente e uma Bíblia. Um crente e uma Bíblia no celular. É um crente e uma Bíblia. Você é um crente e você tem uma Bíblia. Pratique o que Deus está te revelando. Você é honrado com essa oportunidade de evangelizar, de fazer a diferença, de ser diferente e ser referência. Então, o que é preciso para mudar o mundo? É preciso de um crente e uma Bíblia. Um cristão genuíno e uma Bíblia. O crente totalmente disposto a ouvir, entender e obedecer à vontade de Deus, não dos homens. Às vezes nós damos crédito para pessoas que nunca tiveram uma experiência com Jesus. Às vezes nós damos mais valor para essas pessoas do que para o nosso Jesus. Às vezes um cônjuge, um filho, um patrão, um professor, um amigo, um colega fala um monte de besteira para você e você fica chateado, você fica amargurado, você se sente a menor das criaturas. Mas não, você precisa ouvir Deus. O crente totalmente disposto, o crente ele é totalmente disposto a ouvir, entender e a obedecer à vontade de Deus e depois praticar.
Ele está disposto a ouvir Deus, a entender Deus, a obedecer Deus, a fazer a vontade de Deus. Isso muda o mundo. A Bíblia, por que a Bíblia? Precisa do crente e da Bíblia, do cristão e da Bíblia. Nosso guia, nossa bússola, nossa espada. Nela encontramos a fonte. Ela fala do nosso Senhor, do maravilhoso e pleno Deus que veio para salvar os homens. E nele nós precisamos ter fé. A Bíblia fala isso. Nossa guia, nossa bússola, nossa espada. Nela encontramos fonte. Ela fala do nosso Senhor, do maravilhoso plano de Deus para salvar o homem, e nela temos mais fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Vamos mudar o mundo. Mesmo que você se sinta menor das pessoas, o Senhor morreu por você. Não siga os seus sentimentos. Siga Jesus. E Ele vai resplandecer a sua glória sobre a sua vida e você vai ser abençoado. Restaure, se esforce para restaurar o seu casamento. Se esforce para ser exemplo na fé, ser referência para os seus filhos, para as pessoas da sua vida, para as pessoas do seu mundinho. E aí você vai mudar o mundo, porque o Espírito Santo está em você e Ele vai te usar. E você vai se sentir alegre e feliz que você vai ver as mudanças acontecerem. Meus amados, essa é a palavra que o Senhor nos deu. Vamos mudar o mundo. Vamos fazer diferença. Nós amamos cada um de vocês. Nós cancelamos todos os as nossas celebrações da semana. Amanhã, à noite da conquista, você ore no seu lar. Na terça-feira nós vamos ter célula aqui em casa, online. Vai ser eu e a Renata, né? Estava sendo diferente, mas nós vamos fazer aqui em casa, por precaução. Na quinta-feira nós vamos fazer uma live também rápida aqui de casa. E sábado nós mandamos mensagem para os irmãos se domingo nós voltamos presencialmente. Cremos que sim, estamos orando para que sim. Mas enquanto isso, é mais uma experiência que Deus está te dando de viver essa semana. Os irmãos sabem, muitos irmãos aí sabem do que nós estamos falando, da precaução que nós estamos tomando. Nós não estamos cedendo ao diabo, nós estamos sendo cautelosos, sóbrios em tudo. Nós somos a igreja. É nós que iluminamos a terra, porque Jesus está em nós. Nós que temos o caminho, a verdade e a vida para oferecer às pessoas. Nós temos a esperança viva para transmitir para as pessoas. Nós vivemos essa fonte de vida e de verdade. Então você pode mudar o seu mundo. Marido, caia na real. Esposa, caia na real. Filhos, caia na real. Sonhe. Quem não sonha está morto. Quem não sonha está morto. Sonhe. Mas sonhe em ajudar as pessoas. Não em querer ser. Seja no Senhor que o Senhor te fará grande. O Senhor te fará uma bênção. Nós amamos cada um de vocês. Somos felizes por estarmos na vida plena. Somos felizes de ter você. Eu amo falar com vocês pelo WhatsApp e nem vou te falar como foi sofrida a decisão que a gente tomou de essa semana cancelarmos todas as nossas celebrações. Espero que você entenda. Foi debaixo de oração, foi debaixo de temor e respeito à sua vida. Amém? Nós amamos vocês. Que Deus abençoe. Vamos para uma semana maravilhosa em nome de Jesus. Uma semana de muita graça, de muitos sonhos e de muitas experiências pessoais com o Senhor e sendo experiência na vida das pessoas, sendo experiências transformadoras na vida das pessoas. É assim que nós mudamos o mundo. Eu gostaria de orar com você. Pai, nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor sabe de todas as coisas. E nós não podemos, ó Deus, nós não podemos negligenciar o amor, a fé, o respeito ao próximo. Estamos debaixo da tua direção, te amamos e sabemos que o Senhor está ensinando coisas para a igreja que serão muito úteis daqui a um tempo. Que nós possamos ser igreja fora das quatro paredes. Que nós possamos ser referência. Que nós possamos ser diferentes, não esquisitos, diferentes. Diferentes porque amamos, porque temos paciência, porque compreendemos
quando um amado chega na gente cheio de sonhos, e nós não frustramos os sonhos deles, mas quando estão baseados na palavra de Deus, só os espirituais compreendem. E a tua igreja precisa ser espiritual, Deus. Que o Senhor guarde cada amado, cada amada, cada filho. Te louvamos pelos nossos jovens, pelos nossos adolescentes, pelas nossas crianças, pelos nossos discípulos maravilhosos, pelos nossos líderes, pela vida do pastor Luiz. Te louvamos, ó Deus, por cada um. Guarda as nossas vidas. E nesse momento, Deus, que parece que o caos está nos envolvendo, Senhor, que nós possamos sentir a tua paz que excede todo o entendimento. Que nós possamos pensar com a mente de Cristo, porque Cristo é a cabeça. Nós não fomos feitos para ser cauda. Nós somos corpo e Cristo é a cabeça. E é Ele que nos guia. Guia cada um dos nossos irmãos. E que nós possamos ter uma semana de paz, de amor e de crescimento espiritual. E de experiências profundas. E compreendermos que o sonho do Senhor, que o sonho de Deus, é que os seus discípulos mudem este mundo com um caráter de Cristo, como sendo diferentes através da palavra de Deus, e sendo diferentes e sendo referências conforme a palavra de Deus. Em nome de Jesus, nós abençoamos o teu povo, Deus, com sabedoria, com sonhos e sede de crescimento na palavra de Deus, e que a onda de saúde e paz reine nas nossas vidas, nos nossos lares. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos, meus amados, em nome de Jesus. Nós amamos vocês.